Bom dia a todos, meu nome é professor Júnior, conhecido em todo o Brasil como professor de recuperação em placa-mãe dos cursos da Express Informática. Irmãos, nós estamos aqui hoje para filmar um novo curso, um curso em alta definição, com um áudio melhor, e o nosso quadro agora vai ser o telão, ok? Porque muitas vezes a gente usou nos nossos cursos o quadro negro, porém saía bem desfocado as imagens, saía meio tortas, né? Porque eu também não sei desenhar, meu foco é outro, é eletrônica, e aí saiu meio feio os cursos. Então a gente está filmando um novo curso voltado todo para a eletrônica da placa-mãe. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse curso é completo. O valor dele estima-se no mercado de R$ 1.200, mais ou menos esse curso. Eu vou explicar no final dessa parte aqui que eu estou passando para vocês, em que eu vou passar o cronograma do curso para vocês. No final eu vou te explicar como você deve assistir o curso em casa, ok? O curso é todo teoria em telão. Depois da teoria temos 17 aulas de teoria. Depois da teoria nós passamos para a prática. A prática é a principal, porque na prática você vai aprender tudo que você aprendeu na teoria, você vai passar para a prática. O curso é todo dividido em menus. Então quer dizer que cada aula é toda organizadinha. Vou passar para você o cronograma do curso agora. Você vai ver o seguinte, no curso, aula 1, agora é teoria. Estrutura do laboratório, ferramentas necessárias para teste e ferramentas que você vai comprar para seu uso, equipamentos necessários para solda. Aula 2, limpeza da placa e do equipamento. O material necessário que você vai ter para a limpeza é estufa, a fabricação e o uso da estufa, que é muito importante para o aluno. Fazer refluxo, que é a ressoldagem do chipset, e melhorando o refrigeramento da placa-mãe, tá certo? A refrigeração dela. Aula 3, vamos ter VGA, esferas, tamanhos de esferas, refluxo com pré-aquecedor, rebalem, esferas de chumbo. Nós iremos ensinar durante o curso como você vai aplicar o refluxo e o rebalem, porque tem que ter um pré-aquecimento, porque se você não pré-aquecer a placa, não tiver um grau certo de pré-aquecimento, você pode empenar a placa-mãe. Aula 4, cristais, tipos de cristais, suas funções, simbologia. Muitas vezes na placa-mãe nós vemos, como estamos vendo aqui essa foto, nós estamos vendo aqui a foto e, se você perceber, nós temos simbologias na placa-mãe, nomenclaturas na placa. Então essas nomenclaturas, elas servem para alguma coisa. Então você vai aprender o que é cada nomenclatura, do cristal, do gerador de clock, de tudo de componentes você vai aprender. Você vai aprender também na aula 5, tensão e corrente, corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica, tensões da placa. Vocês vão aprender tudo o que é tensão, corrente, o que entra em cada componente, o que sai de cada componente, o que é tensão, o que é potência, o que é corrente, justamente para quando você for testar a placa em si, você não ficar voando, porque isso aqui é um esquema, certo? É um esquema. Então, esse esquema você tem que seguir ao pé da letra. Então, se você perceber, nós temos trilhas. Cada pino desse, aqui é uma foto de um gerador de frequência, e cada pino desse nós temos trilhas. Veja que nós temos trilhas. Essas trilhas levam para algum local, e essas trilhas levam aos componentes. Cada componente, tá certo? É para a sua trilha. Ele faz uma ligação dentro da trilha. Exemplo, nessa trilha nós vemos o capacitor cerâmico. Quer dizer que aqui pode ter uma tensão ou pode ter um terra. Então aqui nós vamos estudar justamente isso com a simbologia de cada componente, tá certo? Na aula 6 vamos ver resistores. Resistores no circuito elétrico e as leis de Ohm. Como testar o resistor, quais são os tipos de resistores, fusistores, lei de Ohm também, o ohms, como testar no multímetro digital, usando o ohmímetro, tá certo? Como testar cada componente desse. Então, irmãos, no curso
você não vai deixar de aprender nada. Então, o que a gente segue no no nosso curso de eletrônica, a parte principal é seguir sinais, que é seguir sinais de tensão, aprender a corrente, tá certo? Data X também você vai ver no curso, onde você vai aprender a trocar o seu componente por um equivalente, tá certo? Na aula 7 você vai ver sobre capacitores SMDs, que é cerâmicos, eletrolíticos, híbridos, capacitor de papel, capacitor de mica, capacitor de tântalo, capacitor variável. Na aula 8 você vai aprender o que é diodo, a função do diodo, a ponte retificadora e o teste do diodo. Na aula 9, uso do multímetro, escala de corrente contínua, corrente alternada, continuidade e escala de ônus. Tudo que você vai precisar para consertar a placa-mãe. Na aula 10, transistores de efeito de campo, FETs, potência dos transistores, polarização dos transistores, medição, transistores bipolares, transistores PNP e NPN, eletrônica, para você aprender. Professor, preciso ter curso de eletrônica? Já está tendo aqui conosco o curso de eletrônica da placa, tá certo? Eu não vou ensinar eletrônica de som, eletrônica de TV, eletrônica de outra forma. A eletrônica que nós estamos ensinando é a eletrônica da placa-mãe em si, tá certo? Aula 11, bateria de efeito de memória e troca das células. Quando a bateria está ruim, você vai tentar recuperar ela tirando o efeito de memória ou trocando as células, tá certo? Aula 12, conhecendo o CI-PWM e circuito PWM e teste do PWM. Todas essas aulas vai ter aqui um slide, que você vai aqui no slide vai aprender a testar cada um, seguir os sinais, para que serve, o que ele faz dentro da placa-mãe, tá certo? Aula 13, gerador de frequência, conhecendo o gerador de frequência, teste do gerador de frequência, seguindo os sinais de frequência, que são os sinais de clock, tá certo? Como que vai para qual canto e onde ele segue o sinal. Aula 14, conhecendo BIOS, teste de EPROM e seguindo os sinais da EPROM. Aula 15, chipsets, mais importante, testar o ponte norte, o ponte sul, seguir os sinais do chipset e o chip do vídeo dedicado, onde você vai aprender a saber quando cada um está com defeito, certo? Não adianta saber trocar chipset, aprender a fazer rebala, aprender a fazer refluxo, sem saber se ele está mesmo com defeito. Tem muita gente fazendo isso, não sabe se o chip está com defeito e vai fazendo a troca do BGA sem saber se ele está com defeito. Às vezes nem está e aí acaba não dando certo. Aula 16, multi-I/O, conhecendo os sinais do multi-I/O, testando o multi-I/O, defeitos ocasionados pelo multi-I/O, que é entradas e saídas. Aula 17, a principal de teoria ainda, seguir sinais. Sinais do jack, sinais do power, sinais do PWM, sinais do gerador de frequência, do gerador de clock, sinais da BIOS, sinais do multi-I/O. Tudo o que é sinais. E aí, a partir de terminar a teoria em slides, para você aprender realmente o que cada componente e sua função, o que ele faz da placa, qual é o circuito dele, como eu estou mostrando aqui agora nessa tela, a gente vai para a prática, onde é aula 1, dessoldagem, vai aprender a dessoldar componentes SMD, CIs e FETs. Aula 2, soldagem e ressoldagem, CIs, FETs, componentes SMDs, solda fria, soldagem do chip multi-I/O, refluxo no chipset, troca dos capacitores, troca dos componentes SMDs, o uso da pasta de solda e do fluxo de solda, do estanho, do fio jumper e o uso da estação de ar, que também a gente vai aplicar na parte de trocar o BGA, trocar as esferas, que você vai ver qual a estação melhor e como utilizar a estação, porque muita gente pensa que é só chegar, colocar a estação no canto e tirar um componente, mas cada componente tem os graus centígrados que ele aguenta, tá certo? Então a gente vai aprender isso. E a aula 3 é uma das mais importantes, que é seguir sinais, o circuito do jack, PWM, retificador de memória, clock, entradas e saídas de componentes, circuito dos chipsets e o circuito da fonte, que é a aula 5, é só seguir sinais. Estou aplicando muito seguir sinais para você aprender na teoria e na prática. Aula 4, anatomia da placa, conhecendo todo o circuito da placa. Você vai conhecer todo o circuito da placa de um por um.
Aula 5, vamos passar para a tela de LCD. A limpeza da tela do LCD quando ele está manchado. Cabo flat, o teste do cabo flat, como fazer. Inverter, como fazer o teste, qual é o equipamento necessário para fazer o teste do inverter. Defeitos ocasionados por cada componente de tela, da tela. Sinais de entrada de flat e inverter. Aula 6, bateria, tensão da bateria, troca das células e efeito memória, que é o que a gente viu na teoria e a gente vai partir para a prática. Porém, nesse ponto A da aula 6, nós iremos ver a tensão da bateria na placa-mãe, onde você vai estudar na placa-mãe, quanto que ela vai sair, o que ela, se ela tem curto, se ela tiver curto, como que você vai achar o curto na tensão dela. E a aula 8, na estufa, que é fazer a estufa, limpeza e quando aplicar a estufa. E aí, meus irmãos, além disso, nós temos todo o conserto. Nós vamos passar para vocês defeitos e consertos. Quais os defeitos mais comuns e quais os defeitos não mais muito comuns. Certo? Aqui aparece no notebook e como você consertar. Então, quer dizer que um curso como esse que nós estamos fazendo, ministrando ele para vocês, além de toda a eletrônica que você vai aprender, não vai precisar de ter um curso de eletrônica, você vai aprender eletrônica aqui e você vai fazer acontecer o quê? Vai acontecer que quando chegar um DVD desse na sua casa, ok? Depois da edição vai ser editado todo em menus, então você tem aqui o cronograma do curso. Depois do cronograma, tendo na sua casa, você vai saber que cada menu tem. Então, você pode ir lá, sempre voltar para o menu, tá certo? Então, outra coisa importante é quando o aluno, como aplicar esse curso na vida do aluno? Você tem uma bancada, você tem um material, chegou o curso, coloca, dá para assistir na TV ou dá para assistir no computador. Coloca de lado o computadorzinho, o notebook de lado e vai aplicando. Por exemplo, aula 1. Aula 1 e aula 2 é só sobre estrutura e equipamento, certo? Então você vai primeiro aprender quais materiais usar, então você vai já aplicar isso na tua bancada. Aí quando vem aula 2, exemplo, aula 3, esferas, tamanho de esferas, aí você vai no menu, vai aprender tudo ali de pouquinho em pouquinho, de um por um. Quer dizer, essas aulas, esses DVDs estão aplicados à prática, porque eu não vou passar mais com alunos. Eu vou passar eu ensinando para você de casa. Então, tem como você aplicar isso como se fosse uma prática, como se eu fosse um professor virtual na sua bancada, te ensinando, tá certo? O material dos nossos cursos é aprendizado de 99%, porque ninguém é 100%, ok? Nenhum professor é 100%. E outra coisa, pessoal, todo o material aqui é passado para o aprendizado do aluno, para melhor vocês aprenderem. No telão, como eu falei, colorido e seguindo sinais. Isso eu vou passar para vocês. Eu ia passar laser, né? O laser, ele dá para ver, mas não muito pouco. Veja que o laser está aqui, ó. O laser se encontra aqui. Mas não dá, então a gente vai passar mesmo com a mão. Que aqui você vai aprender justamente como eu vou passar para vocês. Vai ficar legal, vai ficar bem interessante o curso, ok? Outra coisa, esse curso está estimado em R$ 1.200, ok? A gente vai fazer a promoção dele de início, de lançamento, e depois vamos passar para o preço normal. Esse curso é grande, é um curso bastante aplicado. Com esse curso você pode abrir sua empresa sem medo. Certo? Então, pessoal, quem quiser adquirir nossos cursos, acesse o site www.expresscursos.com.br, Express com 2 S, e pode comprar o curso em até 15 vezes no cartão, no boleto. O frete do curso custa R$ 22. Se você quiser comprar o curso à vista, você ganha um frete gratuito. O frete você passa para a Paula o curso, fala qual curso que você vai querer. Nós temos 8 cursos, vários cursos você pode acessar no site. Central de atendimento, curso recuperação em placa-mãe, @hotmail.com. Meu MSN de assistência técnica, que é o de tirar dúvidas, é assistência técnica em placa-mãe, @hotmail.com. A sala de conferência nós temos de 12 às 13 para notebook, onde vários alunos estão entrando, alunos de Portugal, de Londres, dos Estados Unidos, ali em Boston, que são brasileiros, né, que estão entrando também no nosso curso, que compraram de fora. E na sala está sendo muito boa, certo, pessoal? Temos fechando turmas na sala, são 30 horas que você tem direito.
Suporte pela MSN só a parte da tarde e você tem direito a suporte limitado, não termina o seu suporte. Pelo e-mail também, você pode mandar e-mail e eu respondo suas perguntas, ok? Então, irmãos, fiquem com Deus. Muito bom dia. Hoje são 10h15, terça-feira, dia 16, estamos dando início ao novo curso de recuperação em placa-mãe de notebook.